Então, vamos dar início à nossa capacitação, nosso webinar de hoje. Para quem não me conhece, imagino que tenham pessoas de fora do PayEx aqui. Meu nome é Florença, eu sou coordenadora geral do PayEx no estado de Goiás. E hoje a gente do PayEx, em parceria com a FEComércio, ou a Câmara de Comércio Exterior da FEComércio Goiás, né, que é a FEComex, liderada pelo Marcelo Gomes. Não sei se ele já entrou aqui, ele está na China, então o fuso horário está um pouquinho diferente. Nós organizamos esse webinar de oportunidades de exportação com a Argentina, né? A gente sabe que a Argentina é o terceiro principal parceiro econômico, né? Terceiro principal destino das exportações do Brasil, daí a tamanha relevância da gente fazer um evento como esse. Convidamos o pessoal da Camarbra, Câmara de Comércio Argentino-Brasileira, que fica lá em São Paulo. O presidente, senhor Federico, e o diretor executivo, Rodrigo, estão aqui conosco. Com vocês a palavra. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Florencia. Bom dia para todos. É um prazer e uma honra participar deste webinar. Eu sou Federico Servideo, como foi dito pela Florencia. Sou diretor-presidente da Câmara de Comércio e comigo está Rodrigo Richo Valente, que é nosso diretor executivo. O propósito de hoje é tentar transmitir un panorama de lo que está aconteciendo en la economía en Argentina, notadamente con foco en identificar oportunidades de negocio para todos aquellos que nos están acompañando. Yo quería simplemente introducir algunos conceptos importantes. En los últimos 2 años, Argentina está pasando por una transformación significativa en su plataforma económica. Aquela Argentina que conhecíamos do século passado, ou do princípio deste século, está se transformando. Como todos sabemos e como escutamos diariamente, não temos certeza da consistência dessa transformação, dado que é muito relevante. Mas essa transformação já tem impactos na matriz de consumo e principalmente na matriz produtiva lá na Argentina. Y solo para dar un concepto introductorio, aquel poder económico y de consumo que estaba concentrado en determinadas regiones, notadamente las grandes capitales, hoy eso se está desplazando para los Andes, donde están teniendo desenvolvimientos de oil and gas, de mineración muy relevantes. Entonces, para aquellos que están pensando en iniciar negocios con Argentina o expandir los negocios ya existentes, el primer gran concepto que queremos transmitir aquí desde nuestra Cámara es que Argentina está se transformando. De aquí a poco vamos a dar algunas informaciones adicionales, mas en cualquier momento de transformación, eso trae oportunidades, claramente trae algunos riesgos, algunas amenazas, mas claramente un momento para estar perto con información, con dados, con análisis, con mucha prudencia, mas sin dejar de considerar, como fue dito aquí pela Florencia, que Argentina es el tercer parceiro, el tercer destino de las exportaciones do Brasil. Con este concepto introductorio, paso a palabra para Rodrigo, que rápidamente va a presentarnos a Cámara de Comercio y después continuamos hablando un poco de oportunidades en el momento actual de economía en Argentina. Rodrigo, você está em mute. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado a Florença, a PayEx e a FEComércio pela oportunidade. Bom, assim como o Federico, a gente vai fazer uma breve contextualizada no momento atual de comércio exterior da Argentina, mas antes, claro, a gente queria comentar um pouco da Câmara e do seu funcionamento, da sua história. Então, só um segundo. A Câmara de Comércio Argentino-Brasileira tem mais de São Paulo tem mais de 85 anos. Ela foi fundada em 43, se caracteriza por ser uma instituição totalmente privada, apartidária, e
sem fins lucrativos e sem qualquer tipo de interesse, apesar do nome, né, comercial, para fins próprios. Então, a nossa intenção realmente é se manter da maneira mais isenta possível e fomentar o comércio exterior dentro desse contexto. A gente, por sermos uma câmara privada, nós defendemos os interesses dos nossos associados. Então, em primeiro lugar, os nossos associados, onde a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, sempre de uma maneira mais consultiva, mais contextual e menos operacional, porque por questões operacionais é sempre mais simples, são sempre mais simples de serem resolvidas. Outra coisa que a gente, de outra maneira que a gente atua é mediante questões, assim como tá aqui na apresentação do texto, mediante questões, sejam entraves burocráticos políticos, sejam questões regulatórias, a gente tenta sempre ajudar da melhor maneira possível, seja atuando, isso depois a gente vai falar um pouquinho melhor mais ali na frente, seja atuando em discussões, obviamente defendendo os interesses do comércio exterior, atuando em questões políticas, entraves políticos, ajudando os associados a resolverem questões burocráticas, sempre envolvendo o comércio exterior, e tentando passar sempre a experiência dos nossos membros para os associados, porque temos aí mais de, assim, uma coisa que a gente gosta muito de falar, temos mais de meio século de experiência acumulada entre os nossos diretores e os conselheiros. Eu vou falar um pouco da estrutura da Câmara hoje. Ela é formada pelo Conselho dos Associados, né, pelo Grupo dos Associados. Isso, então, são realmente quem tem a autoridade máxima dentro da Câmara. Em paralelo a isso, a gente tem o nosso Conselho Consultivo, formado por 25 profissionais dos mais diferentes setores, gestores, pessoas ligadas à política, professores, todo tipo nos mais variados setores, obviamente. Assim a gente consegue ter essa experiência e fazer uso dessa experiência nas necessidades dos nossos associados, seja em questões, como eu já comentei, questões jurídicas, questões comerciais, questões mais operacionais. A gente também sempre tenta, de alguma maneira, passar qual seria a melhor estratégia para esses impasses. E também a gente tem um corpo de uma diretoria formada por 6 diretores, da qual o Federico Servideu é presidente, a Constanza Bodini, que hoje não está aqui, é a nossa vice-presidente, e eu sou o diretor executivo. Nós fazemos a parte executiva e temos mais 4 diretores que também ajudam a gente no dia a dia, nas questões mais administrativas, burocráticas e operacionais. Bom, acho que... E aí... Bom, eu acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa. Federico, você tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena ser complementada? Não, acho que você falou o que é importante, só para destacar que todos os membros do Conselho e todos nós, membros da diretoria, somos, obviamente, ad honorem, por estatuto, por código de ética, por código de conducta, no somos remunerados por nuestras actuaciones. Hacemos esto porque acreditamos firmemente que el desenvolvimiento de nuestros países pasa por una mejor y mayor relación bilateral. Pasando ahora ao panorama argentino, si Rodrigo você puede pasar na próxima. Argentina está evidenciando una significativa apertura económica. Durante muchos años, durante 20 años de este século, Argentina tiene una economía bastante fechada, con muchas restricciones, como todos, o la mayoría de ustedes deben conocer, restricciones para hacer pagamentos, restricciones para importar, restricciones para pagar. A 2 años atrás, el presidente Milei inició de una forma paulatina una apertura de la economía y una transformación de la matriz productiva de Argentina. Y lo que ustedes tienen aquí son algunos datos que confirman eso, ¿no?
en bens de consumo, Argentina importó en este periodo un número significativo, un incremento significativo, ¿no?, de importaciones de bens de consumo, ¿no?, inclusive acima de un récord que teníamos a unos cuantos años atrás, ¿no?, 25% acima de un récord que teníamos 25 años atrás, ¿no? Una cosa súper significativa e importante, que tiene un crecimiento significativo en importaciones de alimentos, y eso es muy importante para muchos los que nos están acompañando, ¿no? 77% de crecimiento en importación de alimentos. Y hoy, cuando nos vamos a los supermercados en la Argentina, notamos que en las góndolas 10% de lo que está siendo vendido en alimentos y en otros ítems también son importados, ¿no? Esto es consecuencia de la desregulación acelerada y también la competitividad que tienen los productos importados en términos comparados a los costos de producción en Argentina. Hoy existe un trade-off ahí de economías, de moedas, que favorece a aquellos que son competitivos en moneda fuerte, en dólares o en reales, para exportar esos productos para Argentina, ¿no? Esto es algo nuevo, ¿no? La gente tiraba esta fotografía 3 años atrás, simplemente 3 o 4 años atrás, era totalmente diferente. No se veían productos importados en cantidad en las góndolas, mucho menos alimentos importados en las góndolas argentinas. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque independientemente de lo que la gente possa estar oleando las manchetes de los jornales últimamente, a diferencia de 30 años atrás o de 20 años atrás, los productos brasileiros, los bens producidos, bens y servicios producidos en Brasil, tienen una apreciación muy positiva por parte del consumidor argentino. Y eso está baseado en la calidad y las consistencias de muchas marcas brasileñas que construyeron una excelente reputación en Argentina en los últimos 20 años, marcas como Havaianas, como Garoto y otras tantas, que transmiten ese prestigio de calidad de las marcas brasileñas para un consumidor argentino. Repito, 30 años atrás eso no existía, eso fue una construcción, y ahí obviamente Apex y otras instituciones tienen mucho mérito, mucho crédito por eso que a gente percibe en Argentina de percepción de calidad de los productos brasileños. Pasando un slide, Rodrigo, por gentileza. O que se ve do lado do consumo é um reflexo claro de algo que a Argentina está vivenciando. Isso não é uma notícia positiva para o país ou para alguns setores, mas não deixa de ser uma oportunidade para quem nos está escutando, que é um processo significativo de desindustrialização lá na Argentina. Y ahí hay algunos sectores con una capacidad ociosa muy elevada, y eso puede ser atribuido a diversos factores. No quiero entrar aquí en detalle, ¿no? Mas durante muchos años la industria argentina no invirtió en tecnología, no invirtió en desenvolvimiento, era una industria fechada, y cuando se fecha, los mercados no permiten que las empresas se desenvolvan, existían N restricciones para el desenvolvimiento. Entonces hoy la industria argentina ficó un poco obsoleta, ¿no? Un poco desactualizada, un poco tecnificada, un poco digitalizada, além do que no tienen a masa crítica, un tamaño para que esos investimentos en desenvolvimiento puedan ser implementados. Entonces, ustedes están olhando aquí algunos datos de ese año, del comienzo de este año 26, donde vemos una capacidad ociosa de casi 50% en diversos sectores productivos muy importantes, ¿no? Y a contracara de todo eso, que industrias tradicionales, industria de alimentos, de electrodomésticos, de indumentaria, ¿no?, como están aquí descritas, han definido dejar de operar en Argentina como una matriz productiva
y transformarse en importadores, ¿no? Importadores de esos productos que eran producidos en Argentina y que hoy son producidos tal vez en otros países, notadamente en Brasil. El caso de Whirlpool, el caso de Mondelez, el caso de Adidas, son claros casos en que las matrices productivas en Argentina ficaron desactualizadas, ficaron con un problema de competitividad, ficaron con un problema de tecnología, con un problema de tamaño, y a decisão foi descontinuar todo eso. Y eso está produciendo un corrimento, y aquí es donde tengo muchas oportunidades para aquellos que nos están escuchando, un corrimento de lo que yo llamo matriz productiva. Todas estas industrias estaban notadamente focadas nas grandes cidades, perto da cidade de Buenos Aires, perto da cidade de Rosário, da cidade de Córdoba, ¿no? O que a gente chama um cordão industrial, seria os cinturões produtivos de Argentina. Y eso fue construido en los últimos 40, 50, 70 años. En realidad, hoy la economía se está movimentando para otros sectores que precisan notadamente de investimentos, de infraestructura, de servicios, de productos, ¿no? Sectores como, repito, la minería, ustedes deben estar escuchando ahí mucho de oil and gas con Vaca Muerta, a plataforma de agronegocios en Argentina continúa siendo significativamente relevante, y algunas industrias nuevas, industrias de servicios financieros. Entonces, todas esas industrias requieren no simplemente del core capability de esas industrias, sino de toda una plataforma, de un ecosistema de servicios, de bienes y servicios, que hoy Argentina está precisando de ter, está precisando, y en muchos casos, de importar, ¿no? Entonces, para dar un caso emblemático, se habla mucho de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta es la posibilidad de Argentina de producir petróleo y gas de forma muy relevante, ¿no? Hoy Argentina está produciendo 900.000 barriles de petróleo por día en Vaca Muerta. 900.000 es lo que produce Venezuela, ¿no? Claro que Venezuela está en una crisis enorme, ¿no? Venezuela debería estar produciendo 3 millones, ¿no? Pero hoy Argentina produce 900.000. 4 años atrás, Argentina producía 150.000, o sea, y eso no es importante solo para la industria de oil and gas, no es importante para las petroleras. Imaginen que para producir de 150 a 900.000 se precisa de gente, de tecnología, de infraestructura, de alimentos, de servicios, de infraestructura básica, de escuelas, de transporte. Se precisa de muchas cosas. Y eso está produciendo ese corrimiento. Y eso está trayendo muchas oportunidades potenciales para empresas que tienen capacidad de servir con bienes y con servicios esas nuevas industrias. Pasando un poco más ahí, Rodrigo, por favor. Cuando se habla de competitividad, y notadamente aquí en un sector de alimentos, tomando por ejemplo, hoy esos datos, no tomen esos datos en la punta del lápiz, son datos indicativos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de la competitividad de los productos brasileños, por ejemplo, en algunos sectores, ¿no? Y esto varía día a día y varía en función de alguna fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Mas vean que hay productos como feijão, como erva mate, como arroz, inclusive como cobre, ¿no? Y la propia leche, ¿no? Esos productos son mucho más caros en Argentina do que a gente ve aquí en Brasil, ¿no? Eso tiene un factor de moneda, por una parte, mas también tiene ese factor de productividad, de eficiencia, de tamaño que Brasil tiene para producir en cantidades a un buen custo, ¿no? Entonces, vean cómo eso, en una lectura simple e inicial, no deja de ser oportunidades. ¿Por qué? Porque Argentina es cara para producir. Argentina tiene necesidades en áreas específicas que no pueden ser
totalmente cobertas pela produção argentina, e nós aqui no Brasil estamos do lado. E temos um Mercosul que deveria, a veces ayude, a veces no, pero debería facilitar todo esto. Então, a mensagem que queremos transmitir aqui é que claramente existem demandas insatisfeitas da Argentina, onde a produção brasileira inicialmente é muito competitiva. E vejam o que está acontecendo com as carnes. A Argentina, considerada durante muitos anos, no começo do século passado, como produtor mundial de carne, a Argentina está importando carne, ¿no? Esto también tiene algunos factores políticos estratégicos, algunas cuotas que Argentina tiene que honrar para su propia exportación, que provoca poco resto de carne para producir en Argentina, pero es consecuencia de 20 años. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente quintuplicou a quantidade de gado, de cabeças de gado, lá na Argentina foi dividido por 5, não? Então, realmente, até se recompor essa plataforma produtiva vai demandar muito tempo, porque foram muitos anos de desinvestimento, foram muitos anos de consumir os ativos que existiam lá na Argentina. Então, a mensagem básica que nós queríamos transmitir para todos os senhores e senhoras que nos estão acompanhando é que hoje a Argentina precisa dos produtos e dos serviços do mundo, precisa de investimentos também do mundo para continuar avançando nessa transformação da matriz produtiva e de consumo. A segunda mensagem que a gente quer transmitir é que fazer negócios lá na Argentina, por mais que existe uma tendência muito grande nos últimos tempos, nos últimos meses, de desregulação e desburocratização, requer conhecimento. Então, não é simplesmente ir com os produtos e começar a vender. Se requer conhecer onde está o cliente, se requer conhecer quais são os hábitos de consumo desse cliente, se precisa conhecer a capacidade de compra desse cliente, porque como todos nós sabemos ou estamos acompanhando, a Argentina está passando por um processo recessivo, onde existem setores que estão indo muito bem, mineria, agro, oil and gas, serviços financeiros, serviços profissionais, e outros setores que não estão indo bem. Então, as populações atreladas a setores que estão indo bem têm capacidade de consumo e estão consumindo, e as populações, os trabalhadores, as famílias atreladas a esses setores que não estão indo bem, estão passando por um momento de restrição de consumo. Ou seja, existem como duas Argentinas. E existem duas Argentinas diferentes do que eram 20 anos atrás ou 10 anos atrás. Então, na média, existem muitas oportunidades, mas a segunda mensagem que a gente quer transmitir para os senhores se requer um análise cuidadoso de onde está esse cliente, qual é a efetiva capacidade de consumo e de pago desse cliente, quais são as necessidades desse cliente. A terceira mensagem que a gente quer passar para os senhores e senhoras é que, como tudo o que acontece nesta parte do mundo, na América Latina, no Sul, e isso aqui no Brasil, todos os empresários que nos acompanham estão acostumados, a volatilidade é a regra do jogo, não? Então, existem incertezas de como vai continuar o processo de estabilização econômica argentina. Essas incertezas são próprias, têm que estar ponderadas na equação de negócios de todos e cada um de vocês, mas com um bom parceiro de negócios lá na Argentina, com alguém que conheça, com produtos e com demais, nos parece que não deixa de ser um bom momento para analisar e eventualmente implementar oportunidades de negócios lá na Argentina. E sendo muito transparentes com todos os senhores e senhoras, se a gente estaria tendo esta conversa 2 ou 3 anos atrás,
não seria essa a nossa recomendação, sinceramente. Seria, deixe ver o que acontece lá na Argentina. Não seria essa a recomendação de avaliar oportunidades potenciales de negocios lá na Argentina. Eu acho que o próximo slide, Rodrigo, voltamos um pouco a ver como nós podemos ajudar mais praticamente aos senhores e senhores em fazer estes negócios. Aí, Florença, obviamente nós dois estamos aqui abertos a perguntas em qualquer momento, não sei qual é a dinâmica de vocês, mas fiquem à vontade de mandar as perguntas, de fazer as perguntas quando seja necessário. Rodrigo, pode continuar. Sim. Bom, voltando à estrutura da nossa Câmara, uma das boas coisas que a gente tem para os nossos associados é o Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que é um centro de conciliação formado por árbitros e mediadores extremamente renomados no mercado, com extrema experiência em comércio exterior e no mercado internacional. Então, normalmente costuma-se ser para questões, para impasses jurídicos, né, de comércio exterior entre empresas, não necessariamente apenas de empresas argentinas e brasileiras, mas para impasses entre empresas internacionais. Uma boa maneira de se resolver esses impasses sem um âmbito jurídico mais pesado é através do Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, se inicia o processo, sempre iniciado através de uma avaliação dos membros do centro, né, para entender se faz sentido esse impasse, esse conflito ser levado para o centro e mediado por ali. E uma vez entendido que isso faz sentido, se inicia esse processo de se ouvir as partes e se tentar se fazer a mediação desse conflito arbitral, né? Seja num âmbito mais questões mais comerciais, mais jurídicos, mas sempre acaba se sendo muito mais econômico para as partes acionar um centro de conciliação do que judicializar a causa, né? Porque a judicialização, muitas vezes, primeiro se tem a questão dos honorários muito mais elevados, depois se tem o tempo decorrido ao longo do processo, e além disso, tem-se as sucumbências, eventuais custos judiciais. No caso do centro, não, ele gera um custo único para as partes e normalmente o conflito acaba sendo resolvido por conta da experiência dos membros, né, que tem, por serem advogados e juristas, acaba se conseguindo fazer com que essa disputa aconteça de uma maneira não judicial, digamos assim. Outra parte importante da Câmara é a nossa, assim como eu comentei no outro slide, é a nossa atuação em questões regulatórias, políticas, onde a gente sempre tenta, de alguma maneira, estar perto, participar ou estar próximo desses processos, desses momentos, para conseguir garantir que a melhor saída para não necessariamente, não focando especificamente em um setor ou em um grupo de empresários, um grupo de associados, não, mas sempre o nosso foco é o fomento do comércio exterior de como um todo. Então, a gente sempre atua nesses momentos críticos de legislação e da política, tentando ali fazer com que o processo, de alguma maneira, seja beneficiário para o comércio exterior bilateral, seja que a saída, né, a solução encontrada seja favorável a isso, sempre.
Obviamente, nem sempre se é bem sucedido, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente sempre tenta fazer isso da maneira mais focada possível. E aí, claro, uma das grandes vitórias que a Câmara conseguiu no passado foi a criação do sistema de pagamentos em moeda local, que elimina a obrigatoriedade do uso do dólar nos movimentos entre Brasil e Argentina. Essa já não se utiliza menos, mas ainda assim foi uma grande vitória por parte da Câmara esse fato. E a gente também, no aconselhamento, na mentoria com como eu já comentei no slide anterior também, na mentoria e no aconselhamento dos associados, a gente sempre busca a melhor maneira e a melhor estratégia para que aquele movimento aconteça. Então, assim como o Frederico falou, se fosse, por exemplo, 2 anos atrás, a gente estaria contando uma história completamente diferente para vocês, por conta do cenário da Argentina naquela ocasião. E agora, por conta do cenário mais favorável, a gente entende que, obviamente, cada caso é um caso, cada setor é um setor, deve ser estudado com cuidado, porém, a gente passa a mostrar para os associados, né, obviamente sempre mediante acionamento, né, então a gente, os associados nos buscam com uma questão, um problema, uma dúvida, a gente tem que fazer um movimento assim, um movimento assado, e aí, a partir desse acionamento, a gente estuda o caso do associado e indica, orienta qual a melhor estratégia para aquele momento daquela empresa específica, daquele setor específico. Isso acaba sendo benéfico, digamos assim, para todos, né? A gente gera mais negócios, gerando mais negócios é bom tanto para as empresas aqui quanto na Argentina. Mas outra coisa que vale ser mencionada é a nossa os nossos parceiros estratégicos que a gente tem tanto na Argentina quanto no Brasil. Então, principalmente para questões mais operacionais ou questões que demandam equipes maiores ou demandam uma situação mais específica, então a gente tem entre os nossos membros e networking próximo, empresas validadas por nós que conseguem ajudar os associados em diversas situações, como, por exemplo, estudos de business intelligence, questões de back-office e tributárias na Argentina, por questões jurídicas, né? Então temos escritórios de direito especializados em situações específicas que atuam com a gente na Argentina também. Então, a gente conta com esse networking todo e também está sempre à disposição dos nossos associados. Eu acho que para esse slide a gente tem está finalizado, e eu acho que o próximo slide eu vou pedir a ajuda da Florença para falar um pouquinho da PayEx e da FEComércio. Certo, então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o PayEx, logo o Marcelo entra para falar sobre a FEComex, ou a Isabela também, que é assessora de RI lá na FEComex. Muita gente aqui conhece, mas sempre tem quem não conheça ou quem não entenda direitinho como funciona. Então, vamos lá, o PayEx, ele é um programa da Apex Brasil. Então, não é uma instituição paralela, é um programa de qualificação para exportação. Ele é a porta de entrada de todos os serviços que a Apex Brasil oferece para exportação. Então, toda vez que você chega na Apex Brasil e pede um auxílio para exportar, eles indicam a participação em um PayEx antes.
O nosso PAEX aqui do estado de Goiás, ele é executado em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio do estado de Goiás e com a FAPEG. E como funciona? Nós temos uma equipe de cerca de 12 pessoas, a empresa se inscreve, entra, e nós designamos um técnico especialista em comércio exterior para fazer o atendimento específico, individual dessa empresa. Então, eles vão passar por 28 temas da metodologia da Apex Brasil, ensinando, por exemplo, sobre despacho aduaneiro, classificação fiscal de mercadorias, precificação de mercadorias para o mercado internacional, enfim, tudo aquilo que a empresa precisa saber e se preparar antes de começar a exportação. Inclusive, aponta melhorias, né, como, por exemplo, alterações na embalagem, ou às vezes até mesmo no produto, de formulação, para atingir de maneira mais assertiva determinados mercados. E aí, no final, nós do PAEX entregamos um plano de exportação completo para essa pessoa, para esse empresário, né, conseguir executar e entrar no mercado de destino, né? Então, nesse plano de exportação vai toda a classificação fiscal, as melhorias que foram apontadas, uma pesquisa de mercado, normalmente para 1, 2 países para os quais seria melhor iniciar as exportações daquela empresa. Enfim, é bem completo. Nós também temos parcerias com diversas instituições, então nós fazemos encaminhamentos estratégicos. Então, por exemplo, precisa de uma melhoria de gestão, a gente pode encaminhar para o SEBRAE. Precisa fazer testes em produtos alimentícios, de bebidas, de cosméticos, encaminhamos para o departamento alimentício do SENAI, por exemplo, e por aí vai. E sempre fazemos esse tipo de capacitação, já fizemos algumas, né, oportunidades de exportação para um país específico, para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, né, o mercado de diferentes países. E no final a gente vai abrir para perguntas, como sempre, né, então se vocês tiverem perguntas mais específicas sobre o mercado argentino, vocês podem fazer. Hoje, infelizmente, estamos com as vagas encerradas do PAEX, né? Então não conseguimos atender novas empresas por enquanto, né? A menos que aconteça alguma desistência ou, enfim, que aconteça alguma coisa diferente. Mas vocês não ficaram desamparados. Quem quiser pode falar comigo ou enviar um e-mail para a gente do PAEX, que nós encaminhamos para outros núcleos em outros estados que estão ativos e que podem receber novas empresas. E é isso. Então, agora, para falar sobre a FEComércio e a FEComex, eu vou passar a palavra para Isabela. Acho que o Marcelo não vai conseguir entrar. Isabela, você está nos ouvindo? A gente não te ouve, Isabela, não está saindo som. Não está saindo som. Normalmente, se ela apareceria, ela chegou a aparecer em algum momento aqui nos quadradinhos, mas depois não apareceu mais. Bom, enquanto isso, eu posso ir adiantando um pouquinho, também já trabalhei na FEComércio, então, bom, a FEComércio aqui em Goiás, ela é o sistema FEComércio SESC Senac, né, então une várias instituições de apoio a empresários, né, e eles têm uma área, né, uma Câmara de Comércio Exterior. Isabela, você quer testar se seu som está saindo? Não está saindo. Pode deixar que eu falo, então. Então, a Câmara de Comércio Exterior, a FEComex, da FEComércio, ela é essa assessoria internacional da FEComércio, né? A FEComércio, ela une principalmente sindicatos empresariais, né? De todos os segmentos, são acho que mais de 50, enfim, são muitos sindicatos empresariais, e a FEComex, ela dá auxílio para quem quer começar a exportar, então vocês podem pedir ajuda, eles fazem muitos eventos, eventos presenciais, muitas vezes, com câmaras de comércio, né, e embaixadas de diferentes países.
Eles sempre organizam missões internacionais também, então, por exemplo, para a NRF, para grandes feiras multissetoriais internacionais, eles organizam tudo, né? Então, leva o pessoal, faz visitas técnicas, faz encontros depois para falar sobre o que foi visto de novidade, né, na missão internacional. Então, eles têm um trabalho bem prático, né, bem ativo. Eu acho que a gente entra, né, o PayEx, ele entra muito com a parte teórica, né, é como se fosse uma consultoria especializada, só que de maneira gratuita, para a empresa entender como ela entra no mercado internacional, e a FECOMEX, ela vem mais como uma prática, né, com as missões internacionais e eventos com as embaixadas e câmaras. Então, é isso. Tal vez ahí, só para finalizar y para que ficou claro cómo a PX y a FEComércio trabalham juntos, obviamente nós, como Câmara de Comércio, como também foi dito, trazemos essa ponte, essa tradução entre a realidade de como fazer negócios aqui, como fazer negócios na Argentina. Nós temos um network, além das experiências de nossos conselheiros, de nossos diretores, como falamos, somos todos temos décadas de fazer negócios bilaterais. E como sempre falamos, nossa missão ao final do dia é ajudar a vocês a que aqueles que estão iniciando ou ampliando sua relação não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Nós aqui complementamos toda esta superestrutura do PX da FEComércio com essa experiência, com essa capacidade de traduzir. No estoy hablando de español-portugués, no es traducir entre español, porque es traducir cómo hacer negocios en Argentina. Tratar de ayudar a todos vocês a profundizar los conceptos. Tratar de identificar quiénes son los parceros más adecuados para esta jornada de exportación. Tratar de, muchas veces, ayudar a vocês, nós não tomamos decisões, obviamente, as decisões são tomadas por vocês, os empresários, os empreendedores, aqueles que fazem acontecer, pero muitas vezes nós podemos dar algumas dicas, compartir algumas experiências para que essas decisões sejam melhores. E a diferença de, consultores que querem vender, nossa medida de sucesso é o sucesso de cada um de vocês, nossos associados, ou nossos parceiros. Nós somos bem-sucedidos só se o conjunto de nossos associados e parceiros são bem-sucedidos em seus negócios. Esse é o nosso único interesse. E complementamos todo o que brilhantemente a Apex faz, as FEComércios e FEComércio de Goiás em particular fazem. E repito, eu deixo aqui o reconhecimento que o trabalho da Apex nos últimos 20, 30 anos produz fatores, efeitos muito relevantes, como aquele que já comentei com vocês, desse reconhecimento pela qualidade dos produtos e serviços brasileiros que hoje os argentinos temos, os argentinos que moram lá têm, e que 20 anos atrás isso não existia. Aqui estão nossos dados. Aí, Florencia, fiquem à vontade todos de compartilhar nossos dados, nossos e-mails, nossos WhatsApp. Estamos à disposição de todos e cada um de vocês. E, obviamente, estamos abertos a responder as perguntas que, porventura, vocês tenham neste momento. Isabela, você pide a palavra. Tomara que você possa se comunicar. A gente jura que estamos te passando a palavra. Não está dando para ouvir, mas enfim, se você quiser mandar alguma coisa aí no chat, complementar o que eu já falei, né? Só para a gente avançar para as perguntas, antes de passar a palavra para o pessoal, senhor Federico, Rodrigo, queria que vocês comentassem um pouquinho na experiência de vocês, quais vocês acham que são os produtos mais brasileiros, né, mais bem vistos no mercado argentino, onde estão as principais oportunidades de exportação, né, se tem algum segmento específico, um produto específico. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fez esse mesmo evento
com o pessoal do Canadá, com a Câmara de Comércio do Canadá, eles falaram que um grande potencial eram chocolates, castanhas drageadas, que é um mercado em crescimento, com poucas marcas de lá, e que eles costumam importar bastante. O Brasil é muito reconhecido pelas suas castanhas, né, e tudo mais. Então, se vocês têm algo assim, com maiores oportunidades para a Argentina. No existe algo tan puntual ahí, Florencia, mas pensando en sectores indumentaria, calzado, eso realmente hoy Argentina no tiene capacidad de producir de forma competitiva. Hoy existe una gran oportunidad para los empresarios y para los productos brasileños, porque mucho de eso está vindo de otros mercados. Nos entendemos que existe una percepción de la calidad y una competitividad de los productos brasileños en inventario, en calzado, que ya es bastante relevante, pero puede crecer. Como ya falei, alimentos, ¿no? En realidad, Argentina teóricamente y tradicionalmente fue un exportador de alimentos, más ahora es un importador de algunos alimentos. Entonces, en alimentos, y eso es muy humillado de categoría por categoría, más también nos vemos oportunidades ahí en algunos nichos específicos de alimentos. Castaña, como se faló, y otros tipos y algunos otros tipos de productos. No existe una respuesta tan simple y tan directa, oye, que me parece que el ejercicio que nos generalmente sugerimos hacer un análisis un poco más detallado, entender dos cosas, ¿no? ¿Quién consume y de dónde importa Argentina? Para trabajar muy fuertemente en algo que a gente llama sustitución de importaciones, ¿no? Si Argentina importa de un país cualquier, ¿por qué no importa de Brasil? ¿Será que Brasil no exporta? ¿Será que Brasil no tiene esa capacidad? ¿O será que Argentina no descubrió que Brasil puede ser un fornecedor de ese producto, de ese servicio, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría vestuarios, alimentos. Estoy hablando de consumo, ¿no? Porque no estoy dejando de lado la plataforma automotriz, estoy dejando de lado las grandes plataformas bien implementadas, más vestuario, calzado y algunos nichos específicos de alimentos son oportunidades que nos estamos viendo, son oportunidades nuevas o oportunidades que se están acelerando lá na Argentina. Talvez a Isabela consiga falar agora. Acho que agora foi. Agora foi. Agora consegui, gente, muito bom. Eu queria agradecer primeiro por ter todo mundo aqui, para a gente estar presente aqui para ter essa conversa. E uma apresentação geral, né, já foi feita pela Florença. A FEComércio, a FEComex, né, ela foi iniciada em 2022, e ela veio como uma resposta, né, à demanda dos sindicatos e dos empresários para ter esse apoio institucional nas negociações dessas ações internacionais. E a gente funciona como uma ponte entre o empresariado goiano e o mercado global, e a gente está sempre fazendo essas recepções diplomáticas, visitas institucionais, missão internacional, e eventos como esse aqui. A gente também tem bastante contato com as embaixadas, com os consulados, as câmaras de comércio de vários países. E assim, só no último ano a gente teve várias recepções e visitas institucionais, né? E a gente também faz esse oferecimento de assessoria em comércio exterior para ajudar a conectar os empresários aos parceiros estratégicos e organizar esses seminários e essas capacitações, como a gente fez aqui hoje, e para que essas empresas goianas elas tenham a informação de qualidade antes de dar esses primeiros passos para exportação ou importação. Então, o recado final é: quem tem interesse em internacionalizar o seu negócio não precisa começar do zero e muito menos sozinho. A FEComex ela está aqui justamente para simplificar esse caminho, e a FEComércio ela tem essa estrutura que a gente está à disposição de receber vocês para isso. Muito obrigada. Florença, você quer abrir para as perguntas agora? Pessoal, alguém tem alguma pergunta mais específica para fazer para os nossos palestrantes? Pode escrever, pode abrir microfone, como vocês preferirem. Olha, recebemos uma da Thaís, vou ler aqui para vocês. Eu moro na Argentina e vejo um aumento grande do consumo de plataformas chinesas, né? Muito por questão do preço. Como que os produtos brasileiros podem competir com essas plataformas na Argentina?
China é um desafio, não? Também nós, aqui no Brasil, temos esse tema, não? Realmente, não se limita só à Argentina, não? China é um desafio. Nós temos trabalhado com alguns associados, analisando em particular esse tema, não? Realmente, o que nós notamos é que tem alguns produtos muito baratos, onde o consumidor argentino experimenta, pero não repite o consumo. E tem outros produtos que a percepção de qualidade é muito baixa e o consumidor argentino pode chegar a experimentar, pero não necessariamente experimenta e vai para produtos de maior qualidade. Não estamos notando lá na Argentina repetição de consumo. Dito esto, existe sí algunas áreas onde grandes plataformas argentinas están construyendo bases para importar directamente de China. Eso es una amenaza grande y eso no va a afectar solo a Argentina, puede afectar a Brasil también, ¿no? Son empresas de e-commerce, o que Shopee faz aquí, tem empresas como Mercado Libre que estão fazendo lá na China, ¿no? Então, eu acho que aí o jogo é um jogo de qualidade, um jogo de diferenciação. A percepção do produto brasileiro tende a ser bem melhor que a percepção do produto chinês. Tem um tema de shelf life, tem um tema de distância, tem um tema de frete. Eu acho que concorrer com China faz parte, a gente vivencia isto aqui, mas me parece que nós temos acompanhado empresas que decidiram concorrer e que estão concorrendo, não? Mas é um player importante, é uma variável que tem que ser considerada, não? Me preocupa muito mais algumas ações como essas que comentei, de criar plataformas diretas de importação lá na China, do que uma importação pontual de um importador. Mas, só para que vocês saibam, hoje já o mercado porta a porta lá na Argentina de e-commerce, ou seja, eu comprando diretamente na China, já representa algo em torno de 10% do e-commerce lá na Argentina, não? Então, hoje 10% do e-commerce na Argentina em consumo já se compra diretamente na China. Então, não é uma ameaça, mas um tema para ser considerado. A regra de jogo aí me parece que é qualidade, shelf-life e alguns atributos diferenciados que têm que ser apreciados. Tivemos uma pergunta aqui específica sobre o mercado para molho de pimenta gourmet. Nós temos, inclusive, algumas empresas participantes do PAYEX de molho de pimenta, esses temperos para alimentos. E eu gostaria de aproveitar para você já responder junto, que também temos muitas empresas de cachaça, inclusive a Zelúvia, uma delas, está aqui, para você falar sobre o mercado de cachaça, né, para exportação de cachaça brasileira para a Argentina. É um mercado conhecido, apreciado, mas se consome pouco. Na verdade, todo mundo conhece a cachaça brasileira, é conhecido, mas não é um consumo repetitivo. Acho que vai requerir ou pode chegar a requerir um esforço adicional de mudanças de hábitos de consumo. Em um mercado, como todos sabemos, das bebidas alcoólicas que estão sofrendo como um todo, não? Então, não é um mercado fácil. É conhecido, é apreciado, se conhece, se identifica com o Brasil, mas não é um mercado que a gente enxerga de fácil crescimento no curto prazo. E o tema da pimenta, não conheço em particular, sinceramente, mas a diferença de outros países da América Latina, o consumo per capita de produtos apimentados na Argentina tende a ser tradicionalmente menor que, obviamente, que outros países de América do Caribe, e não sei, acredito que do Brasil também, mas eu não tenho dados específicos, mas pouco que conheço, o consumo per capita é menor e muito restrito a determinadas categorias, ¿no? E muito influenciado por algumas marcas americanas que tiveram sucesso lá na Argentina, oportunamente. Mas, eventualmente, se necessário, a gente pode aprofundar aí com nosso network.
Sim, perguntaram sobre pesquisa de mercado. Queria só complementar, gente, que o site da Apex Brasil é muito completo nesse tipo de coisa. Então, a gente tem várias plataformas lá que dá para vocês entrarem e procurarem esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, pesquisa de mercado, estudos sobre mercados específicos. Tem uma parte que você entra e que você consegue colocar o seu produto, um mapa do mundo, ver onde ele é mais comprado. É muito interessante para isso. Agora, só falando um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um dado interessante também, nós atendemos a Alesco, que é uma empresa aqui da região de Goiânia, né? Acho que é Nerópolis, enfim, aqui bem pertinho, eles fazem molhos em geral. Então, maionese, molho de pimenta, ketchup, essas coisas eles fazem de marca específica, né? Colocam a rotulagem de uma outra marca. Eles exportam para a Argentina já e para outros países da América do Sul. E é muito interessante, gente, fazer pesquisa de mercado para você entender como que é o produto, o seu produto, lá naquele país. Então, por exemplo, um exemplo da maionese. Eu só vou contar isso, gente, para vocês relacionarem com o produto de vocês. O que vocês poderiam fazer para o produto de vocês. Então, a maionese, por exemplo. A nossa maionese aqui no Brasil é muito diferente da maionese lá da Argentina. A maionese da Argentina, ela é mais pura, digamos assim. Ela é com uma qualidade melhor. Aqui no Brasil, aceita-se muito mais uma quantidade de óleo misturado e de outros produtos. Então, uma marca brasileira que tentar entrar no mercado da Argentina não vai ser bem aceito, porque vai ser um produto com uma qualidade muito inferior e com um gosto muito diferente do que eles estão acostumados. Então, eles da Alesco, por exemplo, eles alteraram a fórmula, eles fizeram todo um estudo, contrataram gente, químicos, né, específicos para isso, para chegar a uma fórmula que fosse mais próxima da vendida na Argentina, mas que fosse possível de produzir aqui no Brasil também, porque isso elevava o custo, elevava muito o custo, né? Porque a maneira com que é feita no Brasil, como é feita no Brasil, ela é para redução de custos mesmo. Então, enfim, isso é muito interessante de ser feito quando você tem um produto ou alimentício ou cosmético que pode ter um padrão de consumo diferente no país que vocês vão exportar, como, por exemplo, na Argentina, né? O Senai é uma instituição que dá apoio para isso, né? Então, você consegue pedir esse tipo de estudos lá no Senai. Bom, a gente tem algumas outras perguntas aqui, o tempo tá se esgotando para vocês, né? Mas eu vou levar várias de uma vez e vocês respondem o que vocês tiverem de interessante para compartilhar conosco. Muita gente perguntou sobre o mercado de cosméticos, né? Que tem interesse de exportar cosméticos para a Argentina, higiene pessoal, perfumaria. Eu sei que temos produtos de cabelo também. E uma outra pergunta interessante foi sobre o mercado argentino para produtos que já têm uma tradição local, como a charcutaria. Cosméticos es una oportunidad, es un mercado que está creciendo y se sofisticando lá na Argentina. Os hábitos de consumo son sustancialmente diferentes. No mercado de cabelo, por ejemplo, es bastante diferente. Tem que fazer esse depara, mas tem capacidade productiva aqui no Brasil, e além de ter capacidade produtiva no Brasil, tem capacidade produtiva no Brasil, tem experiência. Charcutería, difícil. No acho que possa fácilmente competir lá na Argentina pelos hábitos de consumo. Açaí foi uma surpresa, ¿no? Vocês sabem que está no jornal os casos de sucesso de açaí na Argentina, algo que 10 anos atrás não existia e hoje realmente se transformou num boom e está roubando mercados tradicionais de sorveterias e de dulces em geral, ¿no? Realmente o açaí é um tema que está explodindo lá na Argentina. Existem algumas poucas marcas brasileiras, pero o açaí se associa com Brasil, ¿no? Na realidade, açaí é Brasil, não é como Havaianas, é Brasil, ¿no? Então, aí ajudou muito a Apex, ajudou muito também a marca Brasil. Eu acho que por aí. Perfumaria, cosmético, algo que está crescendo lá na Argentina. Os argentinos olham muito a Europa nesse sentido. Os hábitos de consumo são diferentes, mas eu acho que é uma oportunidade. Bom para estudar. Bom para charcuteria, sabe o mais difícil. Perfeito.
E aí perguntaram sobre kombucha, distribuição de cadeia refrigerada, né? Que já se conecta com a próxima, que é sobre bebidas não alcoólicas típicas do Brasil, né? Como energéticos, bebidas funcionais, que normalmente tem alguma coisa brasileira ali, né? Um guaraná, um açaí e outros sabores também. Los energéticos la mayoría están dominados por las grandes marcas internacionales. Ahora, con la llegada de Asaí y demás, podría ser una oportunidad, mas es un mercado, por en cuanto, dominado por las marcas nacionales, porque a distribución ahí pesa mucho no consumo, ¿no? Entonces, no es un mercado no un mercado tan simple, porque ahí es un mercado bastante concentrado, pero que a gente conoce por las marcas nacionales, internacionales, globales de distribución. Mas, como siempre falamos, los nichos siempre existen, ¿no? Y a ventaja de estar tan perto, si está dentro de un Mercosur, a gente puede enderezar un nicho, apuntar un mercado, apuntar una región, procurar nuevas regiones de consumo, donde tal vez esos grandes predios no están instalados. Nos estamos acompañando a empresas que están yendo a Neuquén a vender, porque los grandes predios argentinos están llegando, ¿no? Están vendiendo alimentos en Neuquén. Neuquén está Vaca Muerta, en esa área de Vaca Muerta, ¿no? Donde hay un boom de consumo no satisfecho por las grandes marcas argentinas. Entonces, acho que no necesariamente lo que acontecía en el pasado va a acontecer en el futuro. Entonces, es bueno acompañar esa migración de consumos y de hábitos que acontece en la Argentina, porque puede crear oportunidades nichadas para este tipo de productos, por ejemplo. Certo. Uma outra pergunta interessante aqui foi sobre o mercado de bioinsumos, perguntando se a Argentina está com essa tendência que está, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, de produtos mais naturais, e produtos relacionados com wellness, né? Como que está esse mercado na Argentina? Sí, el mercado, ahí son dos cosas. Bioinsumos es súper importante para la industria agrícola, tiene una pegada muy fuerte de bioinsumos en Argentina, existen regulaciones, existen tendencias, existen investimentos y existen investimentos conjuntos para desenvolver bioinsumos para la industria de agro entre Argentina y Brasil, algo que está avanzando bastante significativamente, tiene experiencias compartidas, es un juego grande, tiene experiencias de bioinsumos desenvolvidos lá y se complementan con lo que está siendo desenvolvido aquí. Eso por el lado de bioinsumos, estamos hablando de un mercado B2B, un mercado no tanto de consumo. Un tema de wellness y fitness, algo que en Argentina existió siempre, ¿no? Siempre, estoy hablando de unos 20, 30 años, y es un mercado que va a continuar a crecer. Un grande desafío a la industria de alimentos y a la industria de fitness y wellness hoy son las canetas, ¿no? Que eso está teniendo un impacto muy relevante en los Estados Unidos y está comenzando a tener ese impacto en Argentina, ¿no? Las canetas emagrecedoras, estoy hablando de eso, ¿no? Eso afecta a varios sectores, entre ellos a la industria del fitness y a la industria de alimentación. Un factor que nos estamos acompañando, un asociado nuestro que está analizando cómo producto de él puede estar afectado por eso, ¿no? Entonces, yo también llamaría atención para colocar en la ecuación de análisis estas nuevas tendencias que existen en el mercado y que afectan el consumo. Certo, agora para finalizar, perguntaram sobre conservas de palmito e de vegetais, né, se tem um mercado bom na Argentina, e sobre castanhas, e perguntaram especificamente da castanha baru, né, uma castanha brasileira, né, diferente, assim, que não é encontrada facilmente no exterior. El consumo de palmito en Argentina y conservas por per cápita es menor que en los grandes centros de consumo aquí en Brasil, mas existe una oportunidad, existen hábitos de consumo y puede ser una experiencia, puede ser un factor de crecimiento importante. A castaña en particular, esa en particular yo no conozco, no puedo hablar de esa, mas a castaña también es algo que la gente ve oportunidades grandes, una vez más se asocia mucho con Brasil y tiene buena reputación. No sé en particular esa, no conozco esa en particular, mas están... Así como a charutería vejo muchas dificultades, temas energéticos también, aquí me parece que son cosas que ameritan un estudio en particular y un aprofundamiento. Disculpa no ser tan específico, ¿no? Porque en realidad las preguntas son muy específicas y requieren una respuesta específica, y para una respuesta específica hace falta aprofundar un poco más en datos, en informaciones, más, quiero simplemente
ayudar a traducir un poco por dónde van las grandes oportunidades en Argentina. Y a respuesta genérica que todas tienen oportunidades, algunas mayores, otras menores, tienen que hacer un deep dive, tienen que hacer un análisis específico. Más una vez, Argentina es un mercado consumidor, son 40 millones de personas, a mitad tienen capacidad de consumo muy elevada, a otra mitad no, infelizmente, mas son 20 millones de consumidores potenciales que gustan los productos brasileños. Entonces, tienen oportunidades substancialmente para todo aquello que a gente tenga interés, si es competitivo y si tiene una lectura de medio y largo plazo, ¿no? En realidad, si a gente va para Argentina solo para llevar un container o llevar una carreta, difícilmente seja bien sucedido. Pero si vamos con un proyecto un poco más de medio y largo plazo, seguramente van a existir esas oportunidades con un parceiro certo e com os mercados apropriados. Perfeito, era exatamente isso mesmo, né? É impossível ter os dados específicos de todos os produtos, né? Era mais para ter uma visão geral do mercado da Argentina, e ótimo conversar com um argentino, né? Que sabe falar sobre os hábitos de consumo, entende um pouco mais de como acontece isso lá na Argentina. Então é isso, respondemos todas as perguntas. Queria agradecer imensamente a vocês, senhor Federico, Rodrigo, pela participação, pela disponibilidade de tempo, de conversar aqui com as nossas empresas. E, enfim, nos colocamos à disposição para futuras parcerias, e quem precisar de um acompanhamento, tiver interesse na Câmara, né, os contatos deles estão aí, nós podemos fazer uma ponte, né, auxiliar vocês. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês aí na Apex. Repito, o meu reconhecimento pelo trabalho pela Apex, pelo trabalho da FEComércio, realmente parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para o governo, parabéns pelo Estado, parabéns para todos vocês, empresários do Estado. Nos acompanhamos, os Estados em particular, e sabemos a importância que vocês estão tendo e que vocês têm para o país como um todo, para o Brasil como um todo. Contem com a gente, esta apresentação vai ficar à disposição de todos vocês, se vocês têm interesse, podem ter. E meu celular não está aqui, mas aí, Florência, fica à vontade, estou à disposição de todos vocês para ajudar nesta empreitada. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Um abraço para todos. Obrigado a todos e estamos à disposição para o que vocês precisarem, só entrar em contato com a gente. E Florência, mais uma vez, Florência e Isabela, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.